Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é a filosofia da individualidade. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos, porque eles correlacionam-se, porque nunca dá para falar tudo no mesmo vídeo. Eu às vezes falo de conceitos singulares num determinado vídeo que são abordados especificamente por outro vídeo e que eu não aprofundo. Porque não dá para aprofundar tudo no mesmo vídeo. E o tema que eu escolhi para hoje é o humor negro. Porque eu entendo que é importante, porque a questão do humor negro, a questão de se colocar limites no humor, que já começa a ser clichê quando se fala acerca do humor negro, é pertinente em termos filosóficos e em termos ético-filosóficos. É pertinente uma pessoa refletir acerca da vontade que as pessoas têm, que poderá envolver a ética ou falta de ética ou formas diferentes de pensar a ética, dentro daquilo que se poderá chamar do registro do humor negro e dos objetivos que o humor deve ter. E há uma questão, porque às vezes tem a ver com moralismos religiosos, em termos de arquétipos socioculturais. Culturas diferentes reagem de forma diferente a coisas diferentes, vivem de forma diferente coisas diferentes. E eu acho que há uma questão pertinente para ajudar a pensar, porque o mais importante neste vídeo de aconselhamento filosófico, consultoria filosófica, vale o que vale, é pôr a pensar as pessoas. Dar ferramentas, dar conhecimentos, dar conteúdos, dar elementos para uma pessoa pensar melhor acerca dos assuntos. Eu acho que há uma questão que é muito importante para ajudar uma pessoa a refletir acerca da questão do humor negro, de legitimidade, dos limites que as pessoas às vezes querem colocar no humor. E desta categorização, porque o mais importante é, eu não quero neste vídeo falar acerca deste ou daquele humorista, ou desta ou daquela piada. Eu quero falar acerca do humor negro no sentido geral, a ontologia do humor negro, da nossa relação com ele. E de uma forma positiva que uma pessoa pode observar às vezes as coisas, e da forma como uma pessoa negativiza de forma inconsciente, por causa de moralismos, da falta de relativismo filosófico, hermenêutico e ético. Portanto, há uma questão, que é aquela que eu já estou para falar, que é a questão da mortalidade. Se nós formos a estudar as diversas culturas, todas as culturas, e a questão da mortalidade, porque a questão da mortalidade, para se refletir também acerca do humor negro, já que o humor negro toca em pontos difíceis, ou de formas difíceis. Porque a questão da mortalidade, ela toca a todos. E é uma questão, por norma, difícil das pessoas lidar com ela. E se uma pessoa for estudar diversas culturas, diversas formas de reagir à morte, há culturas em que diante do mesmo problema, que é a mortalidade, é um problema comum, ou uma questão comum, não tem de ser necessariamente um problema, depende da perspectiva, e já vão perceber porquê. Há culturas que festejam a morte. Há culturas em que se celebra a morte como se fosse uma libertação espiritual. Há culturas em que se faz uma festa e em vez de ficar a chorar porque a pessoa partiu, celebra-se e agradece todo o tempo que a pessoa teve com ela, procura-se o lado positivo, reage de forma positiva e alegre, com emoções positivas, alegres, produtivas, construtivas, relativamente à morte. E há culturas em que se chora, se faz o luto da morte, em que se sofre muito. São formas diferentes de se reagir à morte, à mesma questão, ao mesmo objeto, entre aspas, ao mesmo acontecimento. Portanto, diante do mesmo acontecimento, que é a morte de alguém, ou a possibilidade da morte, ou a mortalidade, diversas culturas reagem de forma diferente. E há alguma melhor, outra pior? Alguma superior e outra inferior? Portanto, diante do mesmo objeto, uma pessoa pode ter uma relação terapêutica no sentido da risoterapia, da alegria, do festejo, procurar o lado positivo e reagir-se com harmonia e com alegria. E por outro lado, uma pessoa pode ter alguém que fica, com a morte de uma pessoa, que fica completamente destruída. As pessoas reagem de forma diferente. Portanto, o acontecimento no fundo é o mesmo, mas as pessoas reagem de forma diferente. Agora vamos imaginar que um humorista que brinca com a morte, que faz humor acerca da morte, não estou a falar de nenhum em específico, as pessoas podem reagir. Há pessoas que podem se sentir ofendidas, há pessoas que, como reagem com a morte de forma negativa, podem reagir mal à brincadeira com a morte. Mas há pessoas que podem reagir e aproveitar o lado positivo e perceber de que forma é que se pode lidar com a morte com mais leveza. Portanto, o humor negro, e desconstruindo esta questão da morte, e não falando em nenhum humorista ou em alguma piada em particular, no sentido geral, para pôr a pensar,
O humor negro ele pode ser muito mais libertador porque toca em pontos difíceis das pessoas. Pode ser muito mais libertador e ajudar a lidar com leveza relativamente aos assuntos do que as pessoas imaginam. O humor negro pode ser, cada caso é um caso, mais terapêutico do que as pessoas imaginam. Tudo depende da forma como uma pessoa reage e procura. Porque às vezes uma pessoa simplesmente, vamos imaginar, é fácil para uma pessoa que faz o luto e que lhe reage de forma negativa com a morte, é fácil para essa pessoa olhar para outra pessoa, festejar e ver um insulto. A outra pessoa está a festejar, ela não deveria estar a festejar, ela deveria estar a reagir à minha maneira, porque a minha maneira é que é. Não. A outra pessoa reage ao mesmo acontecimento de forma diferente. A outra pessoa é diferente. Então, o problema às vezes não é o objeto em si, o acontecimento em si, é como nós reagimos a ele. E esta é a questão-chave do humor negro. Às vezes o problema não é o humor negro e esta forma de categorizar, que vale, que às vezes é mais julgamento e moralismo e juízo de valor ou superioridade que outra coisa. Às vezes não é a questão do humor em si. É como nós reagimos a ele. É como nós nos relacionamos intelectualmente e emocionalmente com ele. Portanto, limites do humor. O que é isto, limites do humor? Vamos colocar limites na forma das pessoas reagir à morte. Agora podemos colocar a questão, mas a morte é inexorável, não se pode, toda a gente, de uma maneira ou de outra, vai ter de morrer. Uma pessoa é obrigada a lidar com ela. Agora, com o humor negro, não. Uma pessoa pode fazer outro humor. Não, uma pessoa pode fazer esse humor. Uma pessoa pode identificar isso como uma característica cultural. Como uma questão de necessidade. É assim que a pessoa se realiza. Agora, depende da forma como o humorista, neste caso o humorista do humor negro, depende da forma como nós reagimos a isso. Esta é a questão. Não há reações melhores ou reações piores, entre aspas. Não é mais certo, por exemplo, na morte, uma pessoa celebrar ou fazer... Para mim, eu sou mais a favor de celebrar e viver com alegria e amor. Não é mais certo celebrar e mais errado, entre aspas, fazer o luto e chorar amarguradamente e ficar com uma depressão ou suicidar-se depois. Não é mais certo ou mais errado uma coisa ou outra. Nós temos de aprender que as pessoas são diferentes, as pessoas têm culturas diferentes, as pessoas têm hábitos diferentes e nós temos de aprender a aceitar a diferença. E às vezes, daquilo que nós mais julgamos, dentro daquilo que nós mais julgamos, pode estar uma oportunidade terapêutica que uma pessoa não está a aproveitar porque uma pessoa às vezes negativiza. Por vezes, o que acontece dentro do humor negro é que as pessoas negativizam em vez de aproveitar um lado positivo e terapêutico que ele poderá ter. Eu não estou a falar de algum humorista em particular, eu não estou a falar de algum objeto de humor em particular ou de alguma piada em particular. Eu estou a ajudar a pensar, com o meu trabalho, que vale o que vale, a pensar a questão do humor negro de forma diferente. Porque às vezes nós podemos estar a denegrir, a tornar negro aquilo que poderá não ser negro por si só. Esta categorização do humor negro pode ser simplesmente, por vezes, não só uma categorização para identificar e para diferenciar o humor de outro tipo de humor, pode muitas vezes ter a ver com uma inferiorização, com um julgamento. Muitas vezes relativo a moralismos religiosos, por exemplo. Não tem tudo. Cada pessoa tem a sua religião, a sua crença espiritual, cada pessoa tem a sua. Mas nós temos de aprender a lidar com a diferença, a relativizar minimamente a diferença. Minimamente. Para aprendermos a conviver uns com os outros. Há pessoas que reagem à morte celebrando, há pessoas que reagem à morte fazendo luto, chorando muito. São formas diferentes de reagir à morte. E esta reflexão, esta desconstrução da forma de se reagir à morte ou da possibilidade na reação à morte, por exemplo, a questão da mortalidade, as pessoas lidam com a mortalidade de forma diferente, há pessoas que lidam com leveza com a mortalidade, há pessoas que lidam com muito pesar, e a mesma coisa pode acontecer com o humor negro. Há pessoas que aproveitam o lado terapêutico do riso, a risoterapia do humor negro, e aproveitam para lidar com leveza com os assuntos difíceis que o humor negro aborda, que são das doenças, da mortalidade, ou uma pessoa pode negativizar, ou uma pessoa pode ficar a julgar, e pode às vezes perder a oportunidade de realizar a risoterapia. Agora, eu estou a falar no humor negro no sentido do registro da abertura, da categorização do humor negro, da formalidade do humor negro. Não estou a falar neste ou naquele humorista ou nesta ou naquela piada, porque cada piada é uma piada, cada humorista é um humorista. Agora, eu sou a favor de, se uma pessoa gosta, consome, se uma pessoa gosta, diverte-se com isso. Se uma pessoa não gosta, não vê. Não se tem de colocar limites necessariamente na liberdade de expressão. Porque é o que eu estou a dizer. Há pessoas que podem, mesmo diante de um problema, há pessoas que podem aproveitar o lado positivo e terapêutico e rir. E às vezes uma piada que por uma pessoa pode ser uma ofensa, para outra pessoa pode ser uma oportunidade dela lidar com mais leveza com um problema que poderá estar a viver. Às vezes brincar com a morte. Às vezes lidar com leveza com a morte, por exemplo, é das melhores coisas que uma pessoa pode fazer. Às vezes lidar com leveza com as doenças
brincando com elas, rindo com elas, é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer. Porque nós temos que compreender que há doenças psicossomáticas. E tudo aquilo que não está em harmonia dentro do nosso ser pode-nos causar doenças de uma maneira ou de outra, ou provoca doenças de uma maneira ou de outra. E a riso e a alegria são coisas positivas. Portanto, ficar com pesar, a julgar as pessoas, ficar com raiva, com revolta, porque elas realizam um determinado tipo de humor, só vai afetar a própria dimensão orgânica do ser. Só vai afetar o corpo em termos psicossomáticos. Portanto, é melhor rir. E se nós aprendemos a não categorizar, a não julgar, porque o ocidental tem muito essa questão do julgamento, do certo ou errado, do verdadeiro ou falso, do melhor ou do pior, do superior ou do inferior. Na filosofia oriental lida-se com as coisas de forma diferente. No taoísmo clássico, por exemplo, não há certos ou errados como as pessoas imaginam. São caminhos diferentes. Há uma espécie de relativismo. E é isso que nós temos de aprender a fazer. Não tem, as outras pessoas não têm de ser como nós, nem têm de reagir como nós às mesmas coisas. Há pessoas que lidam com as doenças e com a morte e da mortalidade por ter uma espiritualidade diferente, com mais leveza e alegria. Há pessoas que choram, que fazem luto, que sofrem com pesar. Agora, uma pessoa não tem de deixar de viver à sua maneira porque há outras pessoas que vivem com mais pesar e que julgam e que criticam e deitam abaixo. As pessoas vivem de formas diferentes da vida. E o humor pode ser lidado de forma diferente. Portanto, isto é um apelo, que vale o que vale, ao não julgamento das diferentes formas de humor. De um incentivo ao dever hermenêutico de uma pessoa procurar o lado positivo das coisas. Eu tenho um vídeo em que eu falo acerca do dever hermenêutico. O dever que nós temos, principalmente quando queremos falar acerca de alguma coisa, de procurar o lado positivo. Acho que o melhor que uma pessoa tem a fazer é procurar o lado positivo, construtivo, produtivo do humor negro. Procurar o lado terapêutico do humor negro. Em vez de nos focarmos a julgar por causa de uma cultura. Porque às vezes não é só uma pessoa que, depois de refletir profundamente acerca do assunto do humor negro, uma pessoa decide o que é certo ou o que é errado, quais são os limites. Pois quem é que é superior? Quem é que é omnisciente? Quem é que é Deus? De uma maneira ou de outra, para dizer o que é certo ou errado em termos de humor. Esta é mais uma questão clichê. Mas às vezes uma pessoa, a categorização do humor negro e a forma a pessoa julga determinados humoristas ou piadas, não é a pessoa que, numa profunda reflexão intelectual e filosófica, depois decide se é certo ou não é certo esse humor. Às vezes a pessoa só está a vomitar a cultura e a dimensão sociocultural que imita desde que nasceu e que nem sequer pensa acerca disso, nem sequer parou para pensar acerca disso, que às vezes apenas está a vomitar moralismos de repressão e opressão que implica a si mesmo porque incorporou isso, dos certos ou errados. Que as pessoas às vezes deixam de viver em harmonia e em prazer por causa das imitações socioculturais que realizam de forma inconsciente. E que às vezes são exatamente isso que está a fazer com que as pessoas estejam a sofrer ou tenham determinados problemas de saúde e de vida, no sentido geral. Eu até falo acerca disso no Nova Liberdade e Escravos, que está aqui atrás de mim. Podem procurar na net. Porque às vezes uma pessoa incorpora de forma inconsciente e vai incorporando desde que nasce valores, os certos ou errados, todo esse tipo de coisas. E uma pessoa vai julgar os outros mediante essa cultura que uma pessoa adquiriu. E a pessoa está a vomitar julgamentos com base na cultura. Não é porque ela parou necessariamente para refletir profundamente acerca do assunto. A pessoa está tipo macaquinho de imitação a julgar os outros. Se já é mau julgar e já é mau uma pessoa estar a pegar a determinados assuntos, ainda pior ainda quando uma pessoa está a imitar. A pessoa nem sequer está a falar por ela, como se tivesse tido uma epifania e a refletir profundamente acerca dos assuntos. Portanto, eu acho que é importante nós aprendermos a lidar com a diferença e procurarmos o lado positivo nas coisas, o lado terapêutico. E é sempre importante risoterapia. Portanto, antes de julgarmos os humoristas do humor negro ou as piadas do humor negro, acho que o mais importante é uma pessoa tentar sacar qual é o lado positivo e terapêutico que aquilo poderá ter. Porque tal como eu falei, eu fiz na reflexão acerca da morte. Há pessoas que reagem com leveza, há pessoas que reagem com pesar. E agora vamos imaginar, psicossomaticamente, reagir com pesar, com culpa, com sofrimento, com amargura, com todo esse tipo de coisa. Isso corrói por dentro, com revolta, corrói por dentro. Psicossomaticamente vai dar problema de saúde. Então quem é que está melhor relativamente a reagir à questão da morte de alguém? A pessoa que celebra, que agradece, que procura lado positivo, ou a pessoa que fica a julgar, ou a pessoa que fica com pesar, que fica a sofrer, que fica com raivas, com revoltas, revoltada com tudo e mais alguma coisa, começa a gerar problemas de saúde, começa a desenvolver violência e agressividade interior, que começa a projetar isso nos outros e começa a ganhar problemas de saúde por causa disso. Pois é. O que é mais certo, o que é mais errado? Porque às vezes a nossa questão de certo ou errado é só uma questão cultural. Nós só estamos, às vezes quando estamos a julgar alguém, nós só estamos a vomitar uma imitação como um macaquinho de imitação da cultura que nós recebemos, da formatação que nós recebemos desde que nascemos.
E que às vezes nem sequer paramos para pensar se ela é assim tão certa. Ou se a diferença, ou se a alteridade é assim tão errada. Ou se as diferentes culturas são assim tão erradas. Ou se as diferentes formas de reagir à mesma questão, ao mesmo acontecimento, ao mesmo problema, são assim tão erradas. Temos de aprender a refletir acerca disso. O que é certo, o que é errado? E quem é que vai determinar o que é certo, o que é errado? Quem é que pensa que é? Quem é que alguém pensa que é para determinar os limites de uma forma de uma pessoa reagir a determinados assuntos? Porque o humor negro, que é o que é, às vezes é só uma forma que o humorista tem de lidar com determinados assuntos. E às vezes é uma forma que uma pessoa, por muito estranho que possa parecer, muito absurdo possa parecer aquilo que eu estou a dizer, às vezes pode ser a forma terapêutica que a pessoa aprendeu a lidar com determinados assuntos que pesam a essa própria pessoa, que são difíceis para essa própria pessoa. Já viram falar que rir às vezes é o melhor remédio? O melhor remédio. Fica aqui a questão. Quais são os limites do humor? E o que é isso do humor negro? Será que o humor negro é assim tão negro? Será que o humor negro que brinca com a morte e que ajuda uma pessoa a lidar com a morte com mais leveza, por exemplo, ele é assim tão negro? Ou ele é mais branco? Entre aspas? Já viram o racismo que pode estar por trás dessa expressão, humor negro? O que é isto? Porque é que o mal tem de ser negro? São arquétipos socioculturais, tem a ver com julgamentos, com moralismos que as pessoas incorporam de forma inconsciente, com imitações socioculturais que as pessoas vão realizando, com formatações que receberam desde que nasceram. E depois, quando abrem a boca para julgar os outros, é para vomitar essa mesma imitação inconsciente. Nós temos de aprender a questão da liberdade, a liberdade intelectual, a questão de ter vontade de questionar, de colocar em causa, de refletir acerca das coisas. Para não andarmos a julgar os outros, às vezes sem um mínimo de reflexão acerca das coisas, acerca dos assuntos. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da individuologia, filosofia da individualidade. Este vídeo não serve para ser julgador nem moralista, serve para dar mais ferramentas, mais conhecimentos, para colocar determinados pontos, determinadas sementes, para refletirmos acerca da questão do humor e do humor negro, no sentido geral, de forma diferente. Às vezes são categorizações desnecessárias. Às vezes podemos estar a negativizar uma coisa que poderá ser positiva. Portanto, fica aqui mais uma reflexão filosófica. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, para dar sustentabilidade ao canal. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.